Olá pessoal, bom dia! O professor Éder está gravando esse vídeo para falar das atividades de hoje, dia 5 de agosto, quinta-feira. A gente vai passar pelos livros Ler e Escrever, Currículo em Ação, Natureza e Sociedade, em língua portuguesa e em ciências. E a gente também vai passar pelo livro Currículo em Ação EMAI em Matemática. Então, vamos ver essas atividades um pouquinho mais de perto. Bom, pessoal, já estou aqui na página 29, atividade 5C do Currículo em Ação, Ler e Escrever, observando algumas grafias, quer dizer, como as palavras são escritas, com o final es ou esa. Leia a nuvem de palavras e preencha um quadro de acordo com suas escritas. Bom, nós temos aqui uma nuvem de palavras, né, que são usadas muito nas redes sociais, para ver quais palavras estão sendo mais escritas, mais digitadas, enfim. Tem uma simulação aqui dessa nuvem com essas palavras, claro que todas elas têm um objetivo. O que a gente vai fazer aqui nesse quadro? Nós vamos dividir elas em dois grupos, ou não precisam nem ser todas, algumas delas, pelo menos 5 delas, que terminam com ESA com S e que terminam com ESA com Z. O primeiro trabalho é fazer essa separação simples. E aí a gente vai responder o seguinte, pode ser aí na frente mesmo, ó. Em duplas, responda num caderno, não vai dar para fazer em duplas, né? A. O que as palavras apresentam em comum com relação à sua origem? Letra B. E de diferente? A gente já pode pensar que a grafia é diferente, né? Letra C. Como é possível saber como e quando escrever de uma forma ou de outra? Japonesa, holandesa, inglesa, francesa, todas essas palavras terminam com ESA com S no final. Vocês observaram que todas elas são adjetivos pátrios que a gente fala, quer dizer, se refere à origem do país de alguma pessoa e está no feminino. Então terminam com ESA com S. E as outras palavras que nós vamos encontrar aqui, por exemplo, beleza, esperteza, tristeza, gentileza, lindeza, são palavras que terminam com ESA com Z. E observem, elas não se referem a adjetivo pátrio feminino, né? Quer dizer, não tem a ver com o país de origem de alguém, mas sim elas são derivados dos adjetivos, né? Belo, triste, esperto, lindo, né? Então, o que é belo tem beleza, quem é esperto tem esperteza, quem é lindo tem lindeza, quem é gentil, gentileza. Então, é por aí que a gente vai andar para pensar aqui, ó, numa regra, né? Quer dizer, será que dá para a gente não errar mais quando a gente vai escrever uma palavra dessa e falar, puxa vida, será que é ESA com S ou ESA com Z? Continua aqui na número 3, ó. Respondam. Voltem à nuvem e observe as palavras destacadas. E aqui eu já ajudei, hein? A que elas se referem e o que elas informam sobre as pessoas. Essa atividade tem continuação na página 30. Letra B. Agora observem como escreveríamos se quiséssemos falar de homens e mulheres nascidos em outros lugares do mundo. Então, no Japão, japonês, japonesa. Na França, francês, francesa. Em Portugal, como vai ficar? Português, portuguesa. Depois tem Noruega, Inglaterra, Irlanda, que vai terminar todas com esse final aí, do jeito das anteriores. Letra C. As palavras que vocês escreveram na questão anterior são chamadas de adjetivos pátrios, porque caracterizam a origem das pessoas de onde são. Com essa informação, é hora de vocês anotarem suas descobertas em relação à escrita dessas palavras. O que vocês observaram sobre a escrita da forma masculina e feminina desses adjetivos? Então, se a gente voltar aqui, vai ver o quê? Por que japonesa é ESA com S? A origem dessa palavra é japonês, que é com S no final. Francesa é com S porque vem de francês. Portuguesa é com S porque vem de português. E assim por diante. Continuando agora aqui, ó, número 4. Volte ao quadro da atividade 5C e observem os dois grupos e registrem sua resposta no caderno. Para lembrar, qual a regra que indica quando usar ESA com Z? Lembra? É quando é o derivado de um adjetivo, né? Triste, tristeza, forte, fortaleza, nobre, nobreza. E letra B, que outra regra vocês formulariam para saber quando usar ESA com S?
Aí a gente acabou de falar, né? Quando for um adjetivo pátrio no feminino. A mulher que nasce na Holanda é holandesa. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai dar um pulinho ainda nesse livro lá em Ciências. Já estou aqui na página 138 de Ciências. A gente vai dar uma olhada aí nas anotações que vocês fizeram. Lembra que a gente falou para vocês pegarem 3 momentos do dia e observarem o sol aí no quintal, em algum lugar que vocês podem ver aí a sombra que faz em algum momento e a posição do sol. Então vocês vão registrar e a gente vai comparar e vamos continuar essa atividade, ó. Número 2. Depois das observações que fizeram das sombras e da posição, discutam sobre a seguinte questão. A gente vai discutir nessa aula. Existe alguma forma de utilizar as observações realizadas da posição do sol e da sombra para ajudar a orientar uma pessoa que se encontra perdida? Sim, né? A gente já conversou. Se eu souber de onde nasce o sol, lembra? Coloco o meu braço direito naquela direção, ali é o leste, o lado oposto, esquerdo é o oeste, a frente é o norte, atrás é o sul. Vamos pesquisar sobre o assunto? Siga as orientações do seu professor. São essas que eu já dei aqui. A número 3 vai falar aqui que a gente vai construir um gnomon. O que é um gnomon? É um relógio de sol. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou compartilhar aqui na plataforma um vídeo do YouTube que é alguém mostrando como se faz um gnomon e quais materiais que você pode fazer. Então vai ficar aí como sugestão. Quem conseguir, puder fazer, é interessante, eu aconselho, certo? Agora vamos para matemática. Já estou em matemática, vamos começar a sequência 9 na página 58 do EMAI Currículo em Ação. Medimos comprimentos como a nossa altura, a altura de um túnel, a distância entre duas cidades, capacidades como a de um copo, caixa d'água, piscina e a massa, que popularmente é conhecida como peso do nosso corpo, de mantimentos de animais. Estudamos medidas de tempo e de temperatura. Então, quer dizer, várias coisas aqui podem ser medidas, né? Tudo que não dá para a gente contar de um em um, dá para a gente medir. Complete o texto abaixo com as unidades de medida que considerar mais adequadas. Então, aqui tem um texto e tem um espaçozinho para você completar, né? Então, tem que completar de maneira que o texto fique com sentido. Eu vou começar ele apenas para vocês, ó. Fui até a padaria que fica a uns 100... Que medida será que a gente vai usar aqui? Uma medida de distância, 100 metros, né? De casa. Para comprar 250, quanto de queijo? Será que é quilos? Aí é muito, né? 250 gramas de queijo. E um refrigerante de 2 litros. Então vejam, tudo aí combinou, ficou de um tamanho que combina, é uma medida adequada. Claro que aqui, né, vocês podem ficar em dúvida, podem pedir ajuda e na aula ao vivo a gente vai conversar também. Vocês vão ler o restante do texto e vão completar todas essas lacunas com as medidas que melhor combinam. Número 2, circule no texto as unidades de medida de comprimento que você utilizou. Então aqui tem unidade de medida de massa, de comprimento e de capacidade e distância. Então o que vocês vão fazer? Vocês só vão circular aquelas que se referem a comprimento. É isso então, pessoal. Espero que tenha ajudado. Um abraço. Tchau.